Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Irmão, Deus é bom, né? O tempo todo. Eu não vou cometer o erro aqui de dizer que eu fui pega de surpresa, irmão, porque eu vou falar um negócio para vocês. Isso é bem feio, tá? Quando a gente fala isso. Porque a gente está dizendo, a gente não estamos preparados, né? Gente, é feio demais. Esse dia eu estava pensando sobre isso. Mas não vou cometer esse erro, porque, irmão, de verdade, não foi de surpresa. Não foi. O Espírito Santo já tinha me incomodado a estudar sobre uma passagem. E eu só estava procrastinando, né? Eu falava, amanhã eu paro, amanhã eu paro. E o Senhor já tinha me dado algumas direções, né? Mas, enfim, aí quando a irmã Emília mandou mensagem, eu falei, Jesus, amém, né? Mas Deus é fiel. Irmão, estou muito feliz com o meu Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito a minha vida. Grandes coisas mesmo, coisas que eu não sou merecedora, que eu olho assim, Senhor, né? Não é porque Ele é bom, irmão. Não depende do meu e nem do seu merecimento, não. Porque a gente não merece nada mesmo, sabe? Cada falha, cada coisa assim que a gente fica assim, meu Deus. Mas a bondade dele, ele não está condicionada, né? O seu merecimento. Mas é isso, irmão. Estou feliz. Vocês me ajudam aí a pregar, tá? Em nome de Jesus. Abra comigo aí no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1, verso 11. Não, perdão, irmão, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Muito bem. Vamos ler, irmão. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um dos seus lugares. Elifaz, o Temanita, Ebelidade, o Suíta, Esofá, o Namatita, gente, difícil, né? E combinaram com doer-se dele, para o consolarem. E levantaram de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Depois disso, capítulo 3 agora, gente. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Somente até aqui, irmão. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Jó, né, tem muitas mensagens pregadas sobre esse livro. Ele é muito rico, sabe? Cada vez que você vai ler, você fala, caraca, né? É tremendo. É tremendo, e o Senhor, através desse livro, Ele tem muito moldado o meu caráter. Pensei que fosse o meu. O meu caráter, sabe? Tem moldado a minha vida. Enfim. E se não me engano, tem umas 3 semanas atrás que o Senhor me incomodou para começar a ler esse livro novamente. E Ele foi me direcionando por alguns caminhos. E assim eu vou compartilhar com meus irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, seria... Como se diz, irmão? Mas seria uma loucura minha, né? Dizer que nós não passamos por aflições. Seria uma tolice, ignorância, né? Porque a palavra do Senhor mesmo vai dizer que no mundo teremos aflições. O próprio Jesus que falou isso. Teremos aflições, mas Ele continuou a dizer para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu, né? E eu já começo a entender que se Jesus venceu, cara, Ele está dizendo para nós, todos que estiverem em mim vai vencer também, né? Só tem bom ânimo. As aflições vão vir. E vivemos cada situação na vida, irmão, que às vezes é difícil. É difícil demais mesmo. Eu perdi aqui a linha que eu ia entrar, mas daqui a pouco eu vou me achar, tá, gente? Em nome de Jesus. Aflições terríveis. E não sei se você, mas eu, Rafa, eu vou dizer por mim, já passei por situações que eu olhava algumas pessoas passando por algumas situações, irmãos, que eu falava, gente, o que está acontecendo? Parece que essa pessoa, né, tem algum acerto aí para fazer com Deus, né? O julgamento humano mesmo, que nós somos falhos, né? E assim, porque tem pessoas que passam por coisas assim, muito terríveis. Sabe, uma coisa claro da outra, acontece uma coisa agora, daqui a pouco acontece outra. E a gente fica assim, cara,
o que está acontecendo com essa pessoa? Não sei se você já pensou assim, mas a Rafa já. E também já passei por muitas situações que eu olhava para mim e falava, cara, não é possível, né? Uma coisa atrás da outra. E conforme eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei que uma certa vez, o discípulo de Jesus chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Está lá em, deixa eu ver aqui, não, está escrito em João. Está lá em João capítulo 3, do 1 ao 3, se eu não me engano. Para que nascesse cego. Olha a pergunta desse discípulo, irmão. Quem foi que pecou? Ele? Como assim? Uma criança no ventre já iria pecar para nascer, né? Que loucura. Mas Jesus, talvez se fosse rápido, ia repreender de uma forma bem... Cara, vocês estão loucos. Uma criança, né? Vai cometer já no ventre. Ou seja, o cara nasceu cego. Agora, você colocar a hipótese do pai, tudo bem. Mas a criança... Mas Jesus não, irmão. Jesus é tão lindo. Ele responde assim, né? Ele vai dizer, não foi ele, nem seu pai. Mas foi para a glória do nome do Senhor. Para que a glória do Senhor seja manifeste, né? Através da vida dele. E quando eu comecei a pensar sobre isso... Eu já fiz, irmãos, isso, não sei se você já fez também, pedir ao Senhor para que a glória dele seja manifestada na minha vida, né? Já pedi muito, mas assim que eu comecei a ler a Bíblia e eu olhava assim, as escrituras, eu ficava fascinada, eu falava, Senhor, manifesta a sua glória em minha vida também, né? Eu quero viver o extraordinário. Aí foi quando o Senhor começou a movimentar algumas coisas assim, embaralhar. Mas não estou entendendo, né? Agora que eu estou mais próximo de ti, agora que, cara, eu estou mais espiritual, as coisas estão, né? Mas aí foi quando isso para minha vida. Rafael, você não pediu para que minha glória seja manifeste na tua vida, né? Às vezes não sabemos nem o que pedimos, né? E eu me lembro que nesse período que eu comecei a pedir para que a glória do Senhor seja manifeste na minha vida, irmãos, eu exercia muitas coisas na igreja, sabe? Essas coisas todas, então eu tinha que estar lá inconstante, né? Constante estar lá. E aí o carro do esposo parou, aí começamos a ir a pé, eu falei, Jesus, aí a gente ia a pé e voltava. E muitas coisas nesse período aconteceu, muitas coisas mesmo. Mas aí eu quero que você entenda, o que você tem pedido ao Senhor? Para que a glória dele seja manifeste, né? E às vezes a gente fala assim, Senhor, manifesta a sua glória na minha vida, mas dessa forma. Mas é o Senhor falando para mim, para você, cara, você está pedindo para a sua glória seja manifeste na sua vida, mas a glória é minha. Eu sei como eu tenho que manifestá-la, né? O pedido é seu, mas a glória é minha, né? Aí foi quando eu comecei a me lembrar de Ana, irmão. Ana, eu imagino, pastora, não está escrito. Eu imagino que a Ana era aquela mulher muito legal, espiritual, né? Bem próxima de Deus. Porque, irmão, o Eucana, né? Amava muito Ana. Então eu imagino que a Ana era próxima de Deus, irmão. Era próxima de Deus, porque só pessoas, para ser muito amada, pessoas que têm a característica do eterno, né? Então acredito que Ana era muito próxima de Deus. Acredito que ela em algum momento da sua vida falou assim, Deus, manifesta a tua glória em minha vida, né? Faça eu viver o extraordinário. Eu imagino Deus olhando lá do céu e falar, cara, esse pedido eu gostei, né? Então peraí, Ana, deixa eu ser raia sua madre, né? Porque tem pouco conteúdo aí na sua história, está muito vazia, sabe? Até você é legal, essas coisas todas, mas está vazia. Aí Deus decide encerrar a madre de Ana. E aí começa aquele processo doloroso. Ana, sem entender muito, só chorava, né? Mas Ana, você pediu para a glória de Deus seja manifestada na tua vida, né? Enfim, aí o Senhor falou, não, agora eu vou manifestar. Primeiro passo, serra a madre de Ana. E Ana começa ali a chorar, a indagar o Senhor, né? Até que o Senhor decidiu, né? Agora manifestar visivelmente, né? Fazer aquele extraordinário. Meu irmão, eu quero dizer para você que eu não sei o que você está passando, mas eu quero te lembrar que possa ser um pedido que você tenha feito ao Senhor e não tenha se lembrado. Porque eu comecei a lembrar de vários pedidos que eu fiz ao Senhor. Eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo porque tanta coisa acontece na minha vida, sabe? Às vezes as coisas parecem que tá boa, tá tranquilo, tá favorável, mas daqui a pouco tudo embaraça. Eu falei, gente, eu me lembro, uma vez eu fiz esse pedido ao Senhor, fiz, para que a glória dele se manifestasse na minha vida, o poder dele, né? Para que o mundo pudesse ver. Eu queria, sabe, ser um canal de Deus quando eu comecei a se aproximar dele. Aí tá. Aí Ana passa por essa situação,
Mas, enfim, conseguiu viver tudo que tinha para poder viver. Só que agora, irmão, eu não vou ganhar tempo. A mensagem vai ser bem objetiva. Bem objetiva mesmo. Agora não vamos falar desse cara chamado Jó. Que o próprio livro vai dizer que ele, no início, que ele era um cara temente a Deus, né? Se desviava do mal, era sincero. Só que agora, simplesmente, em uma reunião ali, né? Deus, ele indaga Satanás. Não foi nem Satanás que começou o diálogo com Deus, né? Foi o próprio Deus. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, né? Sincero, temente e se desvia do mal. Ele, tem sim observado, mas está tudo bem, né, na vida dele. Cara, o cara era o cara naquela época, né? Tudo que o cara colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia dava certo. E era tudo muito legal. E foi assim, é fácil. O Senhor também está protegendo, está tudo bem. Aí foi quando o Senhor falou com Satanás: não, peraí, eu vou te dar liberação. Não, perdão. Satanás vai dizer para Deus o seguinte: estenda a sua mão sobre ele. Satanás é um ignorante, né? Tu acha que Deus vai estender a mão para alguém sem culpa alguma, sabe? Que não, né? Ele fala assim: não, eu libero você pôr a sua mão, né? Porque Deus, irmão, Deus não deu de destruição, né? Não deu de destruição. Ele queria que Deus fizesse o que ele é acostumado a fazer. Aí Deus falou assim: não, eu libero você pôr a sua mão. Foi quando Satanás começou a pôr a mão, né? Na onde Deus começou a liberar. Irmão, só chegou um momento que Satanás, Deus começou a indagar Satanás novamente. E novamente Deus liberou a Satanás para tocar na pele de Jó, né, nas carnes. Falou: poupe somente a vida dele. E ali Satanás aproveitou, irmão. Porque, não sei nem se ele tem esse sentimento de alegria, mas, entre aspas, a alegria dele, irmãos, é destruir mesmo o ser humano, é acabar com a nossa vida, é ver a gente amargurado, porque ele sabe que isso entristece o coração de Deus. Deus não tem prazer no nosso sofrimento não, tá, minha irmã? Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Então, para poder atingir a Deus, o prazer dele é acabar com a nossa vida. Então, Satanás assim ele vai fazer, e Jó ali vai chegar num estado muito deplorável da sua vida. E né, em alguns momentos, né, na trajetória, a mulher de Jó vai falar para ele: cara, esquece tudo isso, amaldiçoa esse Deus e morre. Meu irmão, já vi muita gente, sabe, defender essa mulher, mas eu não consigo não, pastora. Eu não consigo, irmão, não consigo. Sabe, porque, cara, tudo bem, ela continuou ali com o Jó, mas o que você está falando enquanto você está? Você está entendendo? Para quem eu estou servindo enquanto eu estou na situação ali, quando está passando por situações difíceis? Porque ali aquela mulher, irmão, foi usada por Satanás. Foi usada pelo inimigo da nossa alma, dizendo para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Ela estava querendo ali acabar com um plano do eterno. Um plano que ainda estava estabelecido, independente da circunstância que Jó estava passando. Sabe? Só que Deus, e aí você vai dizer para mim: mas Rafa, mas Deus permaneceu ela viva. Porque Deus, ele não, Deus que quebra aliança não, irmão. Independente dos seus erros, Deus ele não vai ter prazer em quebrar uma aliança. Jó tinha feito uma aliança com aquela mulher, independente do que ela está sendo usada naquele momento. Entendi isso, irmãos? Então Deus ele não vai acabar com o relacionamento de Jó por causa da fala da mulher, porque a mulher está sendo usada por Satanás, não. Porque Jó uma vez fez aliança com aquela mulher. Então a mulher continua ali, né, do lado de Jó, aquela coisa toda. Mas, cara, olha a situação de Jó. E agora eu vi da mulher que deveria incentivá-lo, porque mulher tem esse potencial, irmãos. Tem o potencial de estabilizar as emoções desse cara que ela escolheu para estar do lado, né? Agora deveria ouvir uma palavra de ânimo: vamos continuar. Pode ser que seja hoje que Deus muda a nossa sorte. Pode ser que seja amanhã que Deus muda esse cenário. Mas não, aquela mulher, né, no momento de fragilidade, ela vai se deixar ser usada pelo inimigo das nossas almas, para assim seja cumprido tudo aquilo que Satanás havia falado com Deus que Jó faria, né? Só que Jó, muito temente ao Senhor, independente, falou: cara, o Senhor já tem feito tantas coisas na nossa vida, nós temos recebido tantos dos bens do Senhor, só que agora o mal nós não iremos receber. Jó, no momento de fragilidade, estava todo derrotado, irmãos. Ele vai criar uma força, talvez, que ele nem imaginava que tem, e repreende aquela mulher, né? Glória a Deus por isso. E Jó vai continuar a trajetória. Só que agora, irmãos, os 3 amigos de Jó,
Eles tomam ciência do que estava acontecendo. Era amigo mesmo, tá, irmão? Era amigo de Jó mesmo, porque saíram de longe. Teve ciência do que estava acontecendo, saíram de longe. Vamos lá, né? Prestar uma solidariedade para ele. Vamos lá prestar o nosso apoio. Vamos lá, se reuniram e foram. Só que agora, enquanto eles estavam ali, eles começam a não saber o que falar, gente. Porque tem situação que é tão desastrosa que a gente fica assim, cara, o que está acontecendo, né? E esses amigos de Jó, eles vão ficar assim sem palavras, mas vai ficar ali em silêncio por 7 dias. Uma Bíblia é clara em dizer, aqueles caras sem saber o que fazer, mas estavam ali do lado de Jó durante 7 dias. Só que agora eu cheguei onde eu queria chegar, né? Jó, depois de 7 dias, ele vai romper o silêncio. Irmãos, não estou aqui justificando as ações dos amigos de Jó, não. Mas, por favor, sabe por que a situação começa a embaralhar mais em sua vida? Porque você rompeu o silêncio que não deveria ser rompido. Porque você não teve resposta do céu e agora você quer que a terra te responda o que o céu não te respondeu. Jó estava fazendo simplesmente isso. Já que Deus ele não tem essa resposta, eu vou romper esse silêncio aqui para vir uma resposta dos meus amigos. Irmãos, cara era amigo de Jó, sim. Ele estava compadecido de Jó. Só que eles não tinham resposta para dar para ele naquele momento. Ele só tinha um colo para dar para Jó. Ele tinha presença, aí estava muito bom. Mas Jó, por não se contentar com isso, querer resposta de qualquer jeito, Jó, ele vai romper o silêncio. Era ele dizendo para os amigos dele, nas entrelinhas, Deus não me deu essa resposta, né? Será que vocês têm alguma coisa aí para falar? Aí foi quando os amigos de Jó começam a ficar inquietos, gente. Vocês viram que Jó começou a falar? Amaldiçoou o dia. Falou, cara, Jó tá louco. Jó deve ter um pecado muito grave mesmo, sabe? Cara, ele tá maluco. Aí os amigos deles começam a ficar inquietos. E começa mesmo a repreender. Claro, meu irmão, eles começam a atribuir algo a Jó que não tinha nada a ver com o contexto. Só que naquela época eles tinham algumas crenças. E Jó também tinha essa crença, tá? De que tudo que vinha de mal para o ser humano era por causa do pecado. E era Deus punindo. Jó também tinha essa crença. E por isso que Jó fica muito inquieto. Porque Jó começa a fazer uma análise da vida dele e fala, cara, onde eu pequei? O que está acontecendo? Deus me responda. Mas como Deus não respondeu, Jó ele quebra o silêncio. Então, o que o céu me trouxe para dizer para mim, para a sua vida, tem confusão na tua vida que foi estabelecida, irmão, por causa do silêncio que você quebrou. Sabe? E ali a confusão ela foi estabelecida. Começou aquele debate horrível, irmão. Aí Jó fala, os amigos falam, isso justifica. Aí outros amigos se levantam. Uma confusão terrível. E ali acredito que a amizade dele, pastor, ficava até comprometida. Por causa da quebra do silêncio de Jó. Tem amizade, irmãos, que você fala assim, não era meu amigo. Que nada, irmão, era seu amigo sim. O cara em todos os momentos estava contigo. Mas sabe qual foi o problema? Você quebrou o silêncio. Foi isso. Era seus amigos, é claro que era. Porque a gente precisa de amigos aqui na terra. E tem pessoas que de fato são nossas amigas. Só que tem momentos que ela não vai entender o que você está passando. Se você mesmo não está entendendo. Você está entendendo? O céu não falou nada. Então não quebra o silêncio, irmãos. Se o céu ainda não falou o porquê que você está passando por essa situação, não quis te explicar o porquê, continua em silêncio, não quer a resposta da terra, se nem o céu te deu essa resposta ainda. Era Jó dizendo, eu vou me contentar com a resposta que a terra me der, né? Porque o negócio está tão difícil, se a terra me der uma resposta Y, tá bom. E se me der Z também, tá ótimo. Era Jó dizendo isso nas entrelinhas. Então ali o caos foi estabelecido. Uma confusão tremenda. O que estava ruim ficou pior. Por causa de uma quebra de silêncio. Tá ruim para você, irmão? Continue em silêncio. Porque pode piorar a sua situação. Pode ser que agora nem amigos mais por perto você tenha. Porque quebrou o silêncio. Às vezes, o momento que você está passando, irmãos, a solidariedade de alguém que está do seu lado, te dá um abraço, tá bom, irmão, é suficiente. Chora, abraça, né? Enfim. Então, por causa de uma quebra de silêncio de Jó, ele piorou o que já estava ruim, né?
Agora aquela confusão é estabelecida e começam a discutir, né? Eu acredito, irmão, que ali gerou uma discussão terrível. Eu não acredito que eles ficaram conversando assim, você não sei o que. Não acredito. Acredito que ele falou, Jó, toma tendência, Jó. Você acha o quê? Que você é melhor que Deus? Eu acredito, irmão. E Jó, vocês estão falando coisa que você não sabe. E começa aquela discussão. A confusão estabeleceu por causa da quebra do silêncio. Só que agora, se a gente for mais à frente, você vai perceber que no meio dessa confusão tinha alguém que ninguém tinha notado, né? Quem é essa pessoa, irmão? Eliú, um jovem que estava ouvindo a confusão toda, né? E ali irritado já, porque, cara, eles estavam falando coisa com coisa, e começa a ficar irritado, assim, indagar, mas só que ele era um jovem, antigamente as pessoas respeitavam muito, enquanto os mais velhos estavam falando, né? Respeitava muito, deveria ser nos dias de hoje também. Mas as coisas têm mudado. Então aquele jovem ele vai ficar em silêncio, enquanto o pessoal estava falando. Mas quando ele percebe que acabaram-se as palavras deles, aí ele se levanta. Gente, vocês me dão a palavra. E aquele jovem cheio de sabedoria, irmão. A confusão estava estabelecida, né? Ele chegou para resolver. Só que a primeira coisa que ele fez naquele momento foi falar com Jó. Jó, você está tentando se justificar, cara. Começa a falar com Jó. Repreender Jó ali naquele momento. Só que também ele não deixa barato para os amigos de Jó. Cara, vocês estão falando coisa que vocês não sabem. Vocês estão falando coisas sem fatos concretos. Aonde vocês viram Jó pecando? Qual foi? Você sabe a trajetória dele por completo. E começa a repreender também os amigos. E aí eu fiquei pensando, gente, existem caos que estão sendo instalados, confusão. E o céu ele já capacitou pessoas para se levantar, para poder liberar a palavra, para resolver. Mas porque pessoas se acham novas demais, se acham com pouco conhecimento demais, acham, não vou se meter nisso, porque isso é coisa para gente grande, para peixe grande, minha irmã. Eu quero te dizer algo, o céu já te capacitou. Vai continuar havendo a confusão, vai continuar havendo o caos sendo instalado e não falar nada. Porque são gente grande, porque são gente cheia de conhecimento. Minha irmã, por favor. Eu me lembro uma certa vez que, quando eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a ler as Sagradas Escrituras, e eu falei, Deus, me dá ousadia, me dá autoridade, porque o negócio está feio aí, sabe? Eu começo a ler essas Escrituras, vejo que o negócio está demais. Foi quando o Senhor me dotou de capacidade, sabe? Eu comecei a falar o que estava errado, mas tipo assim, na hora eu nem pensava o que eu estava falando, mas depois eu falava, meu Deus, eu falei. Aí eu falei, Senhor, estou fazendo alguma coisa errada a fazer isso. Eu comecei a indagar o Senhor. Foi quando o Senhor ele me levou para as cartas do apóstolo Paulo e falou, Rafaela, toda vez que o apóstolo Paulo se levantava para resolver uma situação, era algo que ele estava ciente. Ele via a situação, alguém falava para ele, e ele chegava lá para resolver o problema, que ele estava ciente, não era o Espírito que revelava, não, sabe? Ele tomava ciência do caso e resolvia o problema. Então minha filha continua nessa jornada, continua deixando eu te usar na terra. Então o Senhor falou comigo, cara, eu já capacitei gente demais, mas o problema é porque a gente se sente pequeno demais, se acha o último, né, sabe? E não conseguimos falar. Se aquele menino, irmãos, um jovem, não tivesse levantado para falar, né, eu acredito que o negócio ali continuaria pior ainda, sabe por quê? Porque enquanto eles falam, aquele jovem, né, usado por Deus falava, eles ficaram perplexos, irmão, sem saber o que falar, diante da repreensão que aquele jovem começou a dar para ele. E logo em seguida, o próprio Deus se manifesta. Toda vez que alguém entender, sabe, as coisas espirituais, o Senhor ele vai se levantar para confirmar tudo aquilo que ele falou. Sabe, o Senhor ele não vai deixar suas palavras serem em vão. O Senhor ele vai se levantar. E a primeira coisa que o Senhor vai fazer, irmão, é repreender a Jó. Repreender a Jó. Irmão, eu não vim aqui passar a mão em você, porque a situação está difícil na sua vida, não. Porque se o Senhor ele não se levantou para poder passar a mão em Jó, oferecer colinho, quem sou eu para fazer isso?
Por isso que muitas das vezes a gente fica muito melindrado, irmãos. Por isso que muitas das vezes as coisas não mudam. Porque em situações difíceis a gente pega a palavra do Senhor para poder amaciar, para poder dizer não, né? Se você for não, rapaz, levanta. O plano que eu tenho na tua vida é muito maior do que essa situação que você está vivendo. E quem permitiu isso aí foi eu, para que o meu poder seja manifeste. Aí o Senhor, irmão, vai começar a repreender Jó. Cara, tá errado. Você sabe como eu comecei a criar o mundo? Você estava lá para você indagar alguma coisa, meu irmão? Foi eu que fiz. E se eu não quero responder, eu não respondo. Se eu te boto numa situação, te deixo lá sozinho, sem resposta alguma, o problema não é seu, é meu. E neste momento eu não estou afim de resolver esse problema agora. Se o problema é do Senhor, irmão, é no momento certo que Ele mesmo irá resolver. Você está entendendo isso, irmão? Porque a gente olha muito para a situação dos amigos de Jó e falamos, cara, os caras foi terrível com Jó. Irmão, peraí, tá bom, eles puderam até não entender essas coisas todas. Mas, irmãos, quem foi o grande causador do caos que foi instalado entre Jó e seus amigos foi o próprio Jó. Por causa da quebra do silêncio. Aí o Senhor ele vai repreender a Jó. E logo em seguida ele também vai repreender os amigos de Jó, é claro, irmão. Porque o Senhor primeiro ele trata quem começou o problema, para depois, né, tratar os demais. Então o Senhor ele primeiro vai tratar com Jó. Jó, deu mole, cara. Você é um cara sincero, temente a mim, mas isso não impede de eu descer e te repreender. Porque você deu mole nesse aspecto. Eu estava contando contigo, sabe, Jó? Tudo isso que te sobreveio foi para que o meu poder seja manifestado. Mas neste momento você deu mole. As aflições te dominou e a sua postura não foi como um homem que temia a mim. Então, irmãos, em nome de Jesus, independente de qual é o seu grau de espiritualidade, independente de qualquer coisa, o céu, ele não vai passar a mão em você em momentos de aflições. Porque tudo que sobrevém em nossas vidas, eu preciso que você grave isso, irmão, é para que o poder dele seja manifestado. E a minha postura, irmãos, vai revelar o poder de Deus, sabe? Se o Jó tivesse tido uma postura diferente, talvez a história de Jó tinha mudado há muito tempo. Mas Jó, no momento de aflição, se deixou ser levado, irmão. Se deixou ser levado. Eu me lembro que eu pedia tanto a Deus, sabe? O poder dele ser manifesto no meu casamento. Negócio, poxa, cara, ficar maneiro. Eu falava, Deus, muda aí. Tal, até que o Senhor ele permitiu uma situação muito terrível. Parecia que era o fim, sabe? E ali naquela situação eu só conseguia ver aquele cenário. Aí o Senhor mais uma vez revela, você não pediu para que o meu poder seja manifesto. Como o meu poder vai ser manifesto de uma família restaurada, se você não passou por uma família destruída, uma família sem expectativa, sabe? Aí eu falei, entendi, Senhor, tá bom, amém. Então, irmão, entenda isso nessa manhã. Tudo que nós vivemos, nós precisamos entender que é para o poder de Deus ser manifestado. Aí quando o Jó começa a entender isso, depois do Senhor ser manifestado, né? Talvez você não tinha entendido isso até alguns segundos atrás, mas eu quero te dizer que o Senhor está se manifestando para você nessa manhã. Queria muito que você entendesse essa palavra para que essa situação mudasse. Porque quando a gente começa a entender o propósito do Senhor, irmão, a situação parece que começa a mudar, sabe? Fala, Senhor, porque as coisas começam a mudar em nós mesmos primeiro. A gente começa a viver com mais alegria, cara. Se é o Senhor que está nesse negócio, eu vou glorificá-lo. Porque eu sei que em todo momento, se Ele quiser mudar agora, Ele pode mudar. Se hoje Ele quiser mudar a minha sorte, Ele pode mudar agora. E a gente começa a servir ao Senhor com mais alegria. Aí Jó, irmão, começou a entender isso. Mas você lembra que eu falei que a confusão foi instalada porque Jó quebrou o silêncio, né? Só que agora Jó, ele teve que se levantar e orar pela vida dos seus amigos, irmãos. Acredito ali que a amizade deles ficaram abalada. Acredito que talvez os amigos deles não queriam nem mais olhar para ele. Falaram, pô, tá de brincadeira, nós ficamos lá, né? Enfim, só que quando Jó,
entende que o causador daquele problema foi ele se levanta e começa a orar pela vida dos teus amigos, irmão. Deus muda a sorte de Jó. E aí você sabe mais do que eu que Jó ele vai viver o extraordinário do Senhor. O Senhor ele vai retribuir muito além do que Jó tinha, sabe? Então nessa manhã, irmãos, eu vim te dizer que o Senhor ele se manifestou para mudar a sua sorte. Só basta você e eu estarmos ligados. Talvez você não entendia até aqui, cara. Rafa, eu não entendo, ninguém me entende, ninguém entende a minha dor. Irmãos, tem hora que ninguém entende mesmo não, e tá tudo bem, bora. E bora, né? E tá tudo bem. Mas é isso, irmão. O Senhor resolveu se manifestar para você. Entenda que tudo que nós vivemos, eu vou falar de novo, é para manifestação do poder de Deus. E o Senhor, Ele tem algo tão extraordinário a fazer na tua vida. Parece que a tua vida já tinha passado por tantas coisas, mas o céu olhou lá de cima e falou, cara, não passou nem pelo terço do que ela precisa passar para que a vida dela seja impactante, sabe? Aí o Senhor resolveu a embaralhar mais isso aí. Então, eu olhei para a minha vida e entendi. Falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque se é para o seu poder ser manifestado na minha vida, eis-me aqui. Então, irmão, se põe na brecha, fala com o Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor tem algo muito lindo a fazer na minha vida. Eu tenho certeza disso, irmão. Isso eu não tenho dúvida. Deus ele tem algo muito lindo, muito grande a fazer na minha vida. E eu também quero que você tenha essa mesma certeza. E viva com alegria no Senhor. Que se Ele quiser mudar sua sorte hoje, para você viver o extraordinário nele, Ele muda, tá bom, minha irmã? E assim eu agradeço a oportunidade.